É o Zé. Cobras é o Zé. Mas E o papo mas também, hoje, né? hoje em Veio dia... do Zé isso. É. Exatamente, mas hoje em dia, se a gente fala assim, cara, não tem mais o Zé. A gente vai continuar fazendo isso porque é um Ficou, né, pra gente isso exatamente, agora. é um ensinamento que a gente teve e que a gente vai passar para as próximas pessoas que jogarem com a gente. Exatamente. Quando a gente participa de cursos, seja o jungle, seja subir no morro, as pessoas agora estão tirando muito sarro desse grupo que está subindo a montanha para encontrar alguém, né? Estão indo lá para encontrar Deus. Alguma coisa. Mas assim, quando a gente participa de um evento desse, esse evento ele serve para criar uma coisa na gente que é o espírito de corpo. Não é espírito divino, tá? É o espírito de corpo. É um pecaminoso. Porque enquanto a gente está ali, um depende do outro, um precisa do outro. Se a gente não consegue chegar até o outro lado, a gente não consegue atravessar um rio, a gente não consegue atravessar sem estar com o outro. Sim, sim. Sozinho, né? Não Não. dá. Então a gente aprende também a não deixar o outro por trás. E é o que a gente não necessariamente, obviamente que eu não tenho propriedade para falar sobre esse evento de subir o morro e tal, mas eu vejo muito isso no que a gente faz. Isso. Quando a gente vai para jogos de longa duração, é o que a gente faz. A gente aprende a dar valor às coisas simples, igual Água quente. água gelada, Comida quente. comida e principalmente dar valor às pessoas que estão com a gente. Sim. Você não pode tratar mal uma pessoa que está com você, porque essa pessoa, se um dia ela ficar chateada com você, você vai precisar dela. Pô, eu preciso, cara, igual eu fiquei num atoleiro lá. Cara, se eu estivesse sozinho, eu não conseguia sair dele. Eu nem ia conseguir sair. Cara, Semana? esse final de semana. Não, porque teve um outro, no outro que ficou ele, o Rodrigão e a Fabi. Não, mas esse foi tranquilo. Esse foi muito tranquilo. Cara, esse que eu fiquei atolado, é que, tipo assim, quando aconteceu um caso com Sombra ali, eu tava pra frente, eu já tinha passado. Então eu subi, aí eu tive contato e morri. Eles estavam pra trás, eu era o ponta. Então eles estavam tentando subir pra me achar. E aí o Sombra me viu pelo pano vermelho, e daí ele começou a subir, e aí teve o ataque da mangava lá, e aí ele desceu. Todo mundo desceu, né? E aí o Rafa passou também. E a hora que o Rafa passou, o Rafa falou, cara, a gente tem que sair daqui. Daí o comando falou, aborta a missão, eu tirei o pano vermelho, vamos voltar pra base. E ele falou, cara, não dá pra passar por aqui porque tá o ninho tá ali. E eu olhei e falei, cara, eu sou alérgico, não vou descer aqui. Não, vamos facilitar. Não vou descer aqui, se eu descer aqui, ferrou. Daí ele falou, então, vamos ter que fazer o seguinte, olhamos no mapa, né, no GPS, e falou, cara, tem uma base aqui em cima. Vamos continuar subindo, vamos chegar na base vai ter alguém que vai falar pra gente ir pra algum caminho. Eles vão ter algum outro caminho pra sair daqui. E aí a gente andou e o GPS não saía do lugar. A gente tava travado. E o Gianardelli já tinha falado que o GPS tava travado naquele lugar ali. Então, lá naquele quartel aconteceu isso também. Porque O GPS travar, né? eu tinha a localização deles, mas eu não conseguia chegar até eles. Porque quando É. eu chegava, ele Mas é que ele esses pulava. GPS, às vezes eles dão uma travada, né? E aí, cara, ele falou assim, então é o seguinte, vamos dar a volta nesse alagado aqui e vamos sair na trilha lá embaixo. Então a gente deu a volta, na hora que a gente foi atravessar o alagado, só que esse alagado, essa trilha que a gente ia passar, ainda era perto do ninho. Então a gente tava andando num ritmo mais forte. A hora que eu pisei, cara, tava muito bom pra ser verdade, porque a gente tava andando, quebrando o mato, chegou uma hora que tinha uma trilha linda, assim, ó. A hora que eu pisei nessa... Cara, não tinha mato nenhum na trilha. A hora que eu pisei, a hora que eu dei o primeiro passo, o meu pé afundou metade do pé, assim, ó. Aí eu já tava num ritmo mais forte, eu pisei o outro pé também. Só que daí eu já pisei um pouco mais leve. Só que quando eu pisei um pouco mais leve, eu senti que tava afundando o outro pé. Tipo, isso. Exatamente, só que aí o que aconteceu? Eu forcei o pé da esquerda pra tirar o da direita. A hora que eu forcei o da Você esquerda, afundou? afundou. Aí a hora que afundou o outro, cara, eu comecei a afundar, tipo assim, igual a areia movediça. Aí eu olhei pra trás pra ver se o Rafa tava comigo, olhei pro Rafa, o Rafa tava assim, ó. O Rafa deu tela azul no Rafa, aquela hora ele deu tela azul. Engraçado, né? Tipo assim, e agora? Cabo que solteiro eu a gente não carrega mais também, né? Cara do céu, velho. Aí eu olhei assim e aí começou a me dar um desespero. Aí o Rafa voltou. Aí eu voltou e falou assim, me dá tua arma aqui. Daí eu virei, cara, eu não conseguia olhar pra ele. Virava só a parte de cima. Só conseguia fazer isso aqui. Aí eu consegui olhar pra ele, dar a arma pra ele, tentou me puxar, não saía. Aí tinha um cipó do lado, puxei o cipó, não saía. Nossa. Aí eu olhei pros lados assim, aí nisso ele chegou na joelheira,
E começou a levantar a joelheira, assim, ó. A terra começou a levantar a joelheira. E aí travou. Travou no joelho. Eu falei, pô, Descer mais não travou aqui. Mas eu não sei se eu me mexer mais, talvez eu Não ia- desça mais. É. Aí eu olhei pros lados e falei, cara, ferrou. Ferrou, o que eu vou fazer aqui? Aí eu olhei, cara, 1 metro de distância, senti uma árvore fininha. Uma árvore fininha. Aí eu pensei, se tem uma árvore... Nessa hora eu fui muito calmo, vocês têm noção. Você conseguiu raciocinar. Cara, eu olhei a árvore e falei, cara, se tem uma árvore, tem raiz. Se tem raiz, ali não vai ser É movediço. firme, É mais é. firme. Cara, cara, era ali assim, eu peguei e fiz assim, ó. Deitei na terra, assim. E aí consegui pegar, assim, a árvore. E aí comecei a puxar a árvore. Pra E tirar aí eu consegui sair. Aí eu consegui sair, fiquei de joelho. Aí consegui sair. Aí chamei o Zé no rádio. Falei, Zé, onde é que você tá? Ele falou, ó, tô aqui na rua pro lado de fora. Daí, eu falei pro Rafa, né? Falei pro Rafa, chama o Zé, vê se o Zé tá por aqui. Aí ele chamou o Zé falou, não, tô aqui na trilha. Chama o Zé que eu quero fazer meu testamento. Exatamente. Aham. Aí, porque, cara, o norte era o Zé. Porque o Zé, com certeza, ele ia estar mais calmo que todo mundo ali naquele momento. Ele ia raciocinar o que dava pra fazer. Daí ele falou pro Zé, então dá um grito. Cara, o Zé deu um grito, cara, sei lá, a gente tava 10 metros de distância do Nossa, Zé. tava bem perto. Tava muito perto e não dava pra ver o Zé. Aí o Zé veio descendo, veio gritando, a gente conseguiu achar a trilha e sair da trilha. Mas, cara, se eu tivesse sozinho ali, ou tivesse com alguém que não era dos nossos, eu não sei se o cara ia me ajudar ali. Depende da pessoa, né? Não ia ter Entendeu? esse espírito de... Não, de não, ajudar. cara, aí não é eu... todo mundo. Eu sei, mas o Airsoft ele te dá um pouco disso também. Não, lá os caras abandonaram o maluco. Não é Sério? todo mundo. Não, tipo assim, a hora que Teve dá o aquela cansaço, frustração também. eu acho que a hora que dá o cansaço físico, os caras pensam É, mais, cada um por si. mais no individual É. do que no grupo. A gente não, A mas gente muita não, a gente, tipo assim, cara, não vamos fazer essa missão. Ok, não vamos fazer. Ok, Tipo, vai ser. alguém não quer ir? Então nós vamos ficar todo mundo aqui. Exatamente, vai vai no próximo, não tem problema nenhum, porque eu aprendi com a galera do Papo e com a galera do Cobras que a competição é o de menos. O Assim, importante não é a gente ganhar, o jogo né? não é o de menos, o ganhar é o de menos, sabe? Pra gente o que importa é a gente estar junto e estar se divertindo e voltar todo mundo bem pra casa. Mas isso é uma filosofia que o Cobras sempre pregou, né? Uma não seja... Como que é? Não seja um babaca. É babaca? Não é babaca? E o palavrão hoje em dia tá proibido, né? Não seja babaca, Vamos deixar o babaca. que é o conceito geral, né? E o outro é isso, a gente tá aqui pra se divertir. Até hoje eu queria ter gravado aquele áudio do Zé subindo na Recondô lá e falando... Estamos aqui pra se divertir, não vamos se estressar. Mas é se uma for pra dar brincadeira. porrada tem que chegar... Não. Se for pra dar porrada, cair na voadeira. Chega da voadora. E é isso que me fez fazer cada vez mais parte do Papo, porque eu entendi essa filosofia que o Papo leva nos jogos e também a filosofia de ajudar as pessoas que estão começando. Porque eu não tive aquela pessoa que chegou pra mim e falou, cara, faz isso, faz aquilo. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, que você vai gastar dinheiro, vai se arrepender e vai querer desistir do Airsoft. Mas ele nunca foi positivo, né? Ele sempre veio trazendo a forma dele agir, assim, com muita paciência até, eu acho. Que ele vem colocando a gente... Uma vez só que ele brigou comigo. Ai, eu brigo muito. Meu Deus do Uma vez só céu. que ele brigou comigo. Eu saí magoado. Né? Acontece. Mas assim... Mas o Zé, ele vem colocando essas coisas... Então, assim, hoje esse reflexo Papo e Cobras, eu queria deixar claro que o Papo não é um time. O Papo não é um time. O Papo deveria se tornar um esquadrão. Se quiser. É um esquadrão. Geralmente É um esquadrão. né? É o CIA. É. O papel CIA. Porque hoje o nosso esquadrão é Carol, Alex, Gus, nós três, Sombra, Daí de vez em quando vai a SSG. que É entra que no dependendo do esquadrão. jogo, alguém sempre vai entra jogar com a alguém. gente, né? Sempre entra um convidado pra jogar com a gente. Mas não é o Papo, né? Não. O Papo, ele é este programa. É esse o programa. E hoje tá equipado com 5 pessoas. Mais, né? Ou seja, eu posso faltar mais, eu posso viajar. Não precisa mais atestado. Essa história de eu vou meter um atestado. Hoje eu vi essa frase. Não, eu vou passar, mas eu vou meter um atestado. Eu falei, oi? Amanhã você já vai passar? Vou passar mal amanhã. Tá bom. Bem assim, vou passar mal amanhã. Zenzo, é isso, Zé? Não sei. Quanto tempo deu de gravação aí? Deu 50 minutos.
Tem mais 10 minutos ainda pra vocês falarem de Pra mim, falar. porque vocês não falaram do Enzo até agora. Cara, ele contou toda a história da vida dele, contou não desde é.